Olá! E hoje o tema ainda é espelhamento. Espelhamento é um tema bastante amplo, né? E pode ser desmembrado em vários vídeos, acho que uns 10, mas eu vou fazer só 3. Eu prometi no segundo, né, que eu ia dar exemplos, né? Então, o primeiro foi o conceito, depois a prática. E agora, exemplos para ficar mais na memória. Acho que com exemplos a memória fica mais vívida. Então, eu lembrei logo do mais recente, da mais recente polêmica que teve na internet, que bombou no Brasil todo, da mulher que filmou a moça da cadeira do avião. Né? Então, a mulher que filmou estava acusando a moça que estava na cadeira de falta de empatia. Né? Então, como é que a gente poderia usar o espelhamento aí? Bom, quem acusa está revelando algo de si mesmo. Então, a moça que estava filmando estava revelando um aspecto dela relacionado à falta de empatia. Pode ser que diretamente ela também não seja empática, e eu acho que aí tá bem explícito, né? Porque se ela filmou alguém dizendo que a outra pessoa não tinha empatia, ela também não estava tendo empatia com a moça que estava na cadeira, que tinha direito de estar na cadeira. Então, é bem claro aí, né? A falta de empatia dela, mas ela também podia ter algum problema de memória, assim, algum trauma em que pessoas não observaram o próprio ponto de vista dela e trataram ela de forma diferente, ela estivesse ali projetando aquela história ali. Não precisa. Quando a gente vê o espelhamento, não precisa ser tão direto assim. Se eu estou acusando de empatia, é porque eu não sou empática. Necessariamente não é desse jeito. Pode ser bem direto mesmo, e às vezes é, mas necessariamente não. Então a gente pode fazer essa pergunta aqui, ó. Cadê, meu Deus? Onde é que eu faço isso que eu estou acusando o outro? Em que área da minha vida, a gente pode perguntar, né? Ou será que eu tenho uma crença sobre isso? Que tipo de problema eu tenho com falta de empatia? Às vezes, eu percebi que a raiva que a gente sente de outra pessoa é o desejo da gente se diferenciar do mal que está no outro. Eu não gosto de me perceber uma pessoa má. Ninguém gosta. Eu nunca vi uma pessoa dizer que é má, ela própria é má, de maneira centrada. Porque eu posso dizer, eu sou ruim, mas aí eu não estou dizendo que eu sei que eu sou ruim, eu estou dizendo que eu sou ruim por necessidade. Eu nunca me vejo sendo ruim, maléfica, de forma concreta mesmo, porque dói. Se perceber como uma pessoa ruim, má, prejudicial, é dolorido, né? É inclusive ofensivo. No final das contas, quase toda ofensa que a gente faz para o outro tem a ver com o rebaixamento dela. Né? A ofensa significa que eu estou rebaixando você. E ser mal é um rebaixamento de ser humano. Né? Então a gente não gosta de se perceber mal. Então normalmente a gente vê o mal no outro, não vê o mal em si. Então quando eu estou acusando alguém e estou sentindo muita raiva, é porque me ensinaram que eu preciso ter raiva do mal. O mal nunca está em mim, o mal está no outro, então eu tenho raiva do comportamento do outro. Né? Eu fico enojada do comportamento do outro, eu fico triste com o comportamento do outro, o comportamento maléfico do outro. E isso significa o quê? Quando eu me sinto assim, triste, raivoso, enojado, significa o quê? Se eu estou sentindo todas essas emoções em relação ao mal que eu vejo no outro, é porque eu não sou má. E aí me dá aquele alívio. Ah, é verdade. Se eu estou sentindo raiva do outro, é porque eu não sou má.
É que o mal está no outro, não está em mim. Ai, que alívio. Só que isso é um disfarce. É uma nuvem de fumaça. O mal está em todos nós. Não é porque a gente não vê o mal na gente que a gente não tem. É só perguntar ao outro. Pergunte a quem convive com você. Aliás, não pergunte não, porque eu já fiz isso e não funciona. Se eu vou na disposição de ouvir de quem convive comigo, se eu tenho algum mal, a pessoa não vai dizer. Ela não vai sentar tranquilamente com você e vai dizer, olha, eu percebo você agindo de forma maléfica quando você faz isso, você faz... Ela vai, imediatamente, ela vai dizer assim, não, eu não vejo. Ela só vai dizer do mal que ela vê em você se ela tiver com raiva de você. Aí ela diz. Se você fez alguma coisa que a prejudicou, que afetou ela, que ofendeu ela, aí ela vai dizer onde você é mal. Aí você escuta. Aproveita essas horas que a pessoa está com raiva de você, está despeitada de você, está chateada com você. Escute. É uma parte da verdade, não é toda a verdade sobre você, mas é uma parte da verdade. E ali ela vai dizer. Agora, se você sentar e calmamente perguntar para qualquer pessoa que convive com você, onde é que eu ajo e lhe prejudica? Essa pessoa vai ter um branco na cabeça, ela não vai dizer uma palavra. Eu já testei isso. Eu já perguntei às pessoas que convivem muitos anos atrás, eu perguntei de uma por uma. Eu acho que eu só não perguntei a meu pai. Acho que é porque eu sabia que meu pai diria, provavelmente. Mas eu perguntei a todas as pessoas da minha casa. Não, acho que elas nem lembram disso. Como é que eu acho que lhe prejudica? Nenhuma me disse. Todas elas, não. Eu disse, poxa, mas agora é a hora de você dizer para mim, porque eu tô tranquila, eu não vou me ofender, sou eu mesma que tô perguntando. Então, se você disser com raiva para mim, eu não vou te ouvir. Né? Eu vou me defender, porque eu tenho um ego, então eu me defendo. Quem tem ego, o pessoal diz que quem tem cu tem medo, quem tem ego se defende, cara. Se você tá me acusando de algo num dia de raiva, eu vou me defender, então eu não vou ouvir. É melhor que você me diga os meus mal feitos numa hora de tranquilidade, numa conversa trivial, né? Sem raiva de mim, apenas me informando, né? Que tem algumas atitudes minhas, né, que não fazem bem para você, pronto. Isso não quer dizer nada sobre mim, assim, não quer dizer que eu vá mudar por causa disso, mas pelo menos eu vou ter noção, né? E o espelhamento é justamente isso. O espelhamento é a oportunidade que a gente tem de perceber o que está no porão da gente, que a gente escondeu, fechou, reprimiu, e que faz a gente não ser uma pessoa integral, íntegra, inteira, completa. Por quê? Porque uma parte nossa está escondida. Então, quando a gente tira essas coisas do porão e vê nessa integralidade, naturalmente a gente age menos prejudicialmente, porque a gente tem consciência quando a gente está fazendo. Então, a gente tem condição de parar, de refletir, de fazer diferente, não pelo outro, mas por a gente mesmo, porque a gente não muda pelo outro, tá? Ninguém muda pelo outro. A gente só muda um comportamento, um pensamento, quando ele está prejudicando a gente mesmo, porque a gente é egocentrado nesse nível, tá? E não é porque a gente é ruim, não, viu? Não é porque a gente é narcisista. Ui, que agora a moda da internet é acusar todos de narcisismo, né? Então, não é porque a gente é narcisista, não. É porque a gente tem sistema de defesa, cara. O sistema de defesa protege a gente o tempo inteiro do mal na gente mesmo. O mal do outro não, mas o mal na gente, a gente se protege. Então, a mulher do avião, quando acusou a outra de falta de empatia, ela estava revelando a própria falta de empatia na hora. Tá? Mas ela também podia ter um trauma em relação a isso. Ela podia ser uma pessoa bastante empática, que não era o caso, porque uma pessoa bastante empática não sacaria o celular e filmaria uma pessoa acusando ela de falta de empatia. Ela diria, eita, peraí, todo mundo aqui tem seus direitos, né? A criança pode ter o direito de não ficar passando mal e chorar, mas a moça também tem o direito de estar na cadeira que ela pagou mais caro. Então, como é que eu posso resolver isso? Ela não filmaria. Ela ajudaria, ela conversaria com todos os envolvidos,
ela tentaria encontrar um meio termo, mas ela não filmaria. Se ela filmou, ela não tem empatia. E esse é o problema dela naquele momento. E ela sentiu raiva porque ela estava diferenciando-se, né? A falta de empatia está lá, não cá. Por quê? Porque a gente não gosta de se perceber pessoas mais. Isso é um fato. Quando eu, há muitos anos atrás também, assumi que eu tenho ruindade em mim, eu não sou uma pessoa ruim, mas eu tenho ruindade de vez em quando, eu ajo de forma prejudicial a mim e aos outros, foi libertador. Foi muito libertador para mim eu saber que eu tenho o mal em mim também, né? Eu tenho o bem e tenho o mal. Às vezes eu ajo com o bem, às vezes eu ajo com o mal. Ambas eu ajo de forma inconsciente, na maioria das vezes. Quem me fala sobre isso é o outro, que recebe o meu bem e o meu mal, né? O meu bem ele recebe agradecendo, o meu mal ele recebe me acusando de volta de algo terrível que eu fiz ou que eu pensei. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Louise Hay dá vários exemplos no livro dela, no capítulo 10, sobre os relacionamentos. Ela dá exemplo, por exemplo, um cliente... Maria, eu não tô nem... um chefe crítico. Vou puxar essa que eu não tô entendendo minha própria letra. Então, um chefe crítico. Ela dá o exemplo de um chefe crítico e impossível de agradar. Onde é que de vez em quando eu também sou crítico e difícil de me agradar? Você começa por você, nunca começa pelo outro, começa por você. Onde é que eu sou muito crítico comigo? Em que situação de vida? Em que área da minha vida? Porque necessariamente não precisa ser do mesmo jeito, da mesma forma que eu tô vendo. Pode ser em outra área, pode ser comigo mesma, né? Então... qual é a crença que eu tenho sobre chefes difíceis? Eu tenho uma crença que me fala, pode ser só uma crença. O meu espelhamento pode estar revelando uma crença. Eu aprendi que chefes são difíceis de agradar. Então, isso é uma crença. Então, toda vez que eu me contacto com um chefe crítico, eu entro em estado de emoção, né? Raiva, medo, tristeza, essas emoções. Um colega que não coopera, então eu vejo ali, onde é que eu também não coopero? Quando é que eu não coopero? Né? Eu pego a minha acusação e trago para mim. Quando é? Em que área da minha vida? Em que momento da minha vida eu não coopero? Um amigo desleal. Quando é que eu sou desleal? Comigo mesma, com outras pessoas. Um namorado pouco carinhoso. Isso tudo é exemplo de Louise Hay, tá? Que ela dá no livro Você Pode Curar Sua Vida. Um namorado pouco carinhoso. Quando é que eu sou pouco carinhosa? Comigo mesma. No geral, comece consigo mesma, que é mais fácil. Quando é que eu sou pouco carinhosa comigo mesma? Em que momentos? E aí, se não vier a resposta lá, porque muita gente pensa que não funciona o espelhamento, porque a resposta não vem imediatamente. Claro que ela não vem imediatamente. Se eu estoquei esse negócio no porão da minha casa, eu fechei as 7 chaves e finjo que o porão nem existe, é óbvio, se eu faço essa pergunta, a resposta tem que subir vários níveis no porão para chegar à minha consciência. Então eu continuo fazendo a pergunta. Toda vez que eu me perceber nesse lugar, eu faço a pergunta de novo, mesmo que não venha a resposta nenhuma, que eu não escute a resposta. Por quê? Porque a resposta está subindo no elevador. Quando ela chegar no nível consciente, né? Aí você vai saber, mas faça a pergunta, mesmo que você não tenha a resposta de forma imediata. Um cônjuge reclamão, outro exemplo de Louise Hay. Um cônjuge que vive reclamando de você. Onde é que eu reclamo? Em que área da minha vida? Será que na minha mente eu não vivo ali num diálogo mental queixoso? Né? Um filho com hábitos que irritam. Esse é assim. O filho teve um hábito que irritou. É um filho bagunceiro. Em que área da minha vida também eu sou uma bagunça? Ou que crenças eu tenho que me jogam nessa experiência? Né? Ou será que eu não quero ver a minha própria bagunça? Que pode não ser na casa. Eu posso ser uma pessoa hiperorganizada na casa.
Mas talvez nas finanças eu seja desorganizada. Talvez nos meus pensamentos eu seja desorganizada. Talvez eu não tenha disciplina. Aí a gente vai vasculhando. Veja, o espelhamento é só a ponta do iceberg. É só o começo do novelo. Você vai puxando o fio a partir daí, mas vem muito mais coisa. Eu chamo de cavar. Eu vou cavando, cavando, cavando até encontrar. E depois de um certo tempo, a prática leva à perfeição. Então, o espelhamento começa a ficar muito fácil de fazer, né? Primeiro, porque você já não tem mais medo de ver o mal em si, que é uma coisa que você pode fazer. Você pode até usar uma afirmação para isso. Estou disposta a ver o mal em mim. Tá tudo bem. Não é porque existe o mal em mim, a desonestidade, a deslealdade, a arrogância, a vaidade, que mais? Deixa eu ver. O descomprometimento, tudo isso existe em mim. Não pode não existir. Tem que existir, é obrigatório existir. Por quê? Porque o mundo é feito de pares. Pares complementares opostos. E nós somos um todo. Se nós somos um todo, tem as duas partes na gente. Tem o par na gente. Então, se eu sou boa, eu sou má. Se eu sou comprometida, eu sou descomprometida. Só que nem sempre na mesma hora, no mesmo lugar. Eu não posso ser comprometida e descomprometida no mesmo momento. Então, vai ter momentos que eu sou comprometida e em outras áreas eu sou descomprometida. Tá? E aí, se eu sou muito comprometida numa área, eu vou ter que ser muito descomprometida numa outra. Não dá para fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? É harmonia, é equilíbrio. É ser comprometida médio em tudo. Porque aí eu boto uma dose de descompromisso no meu compromisso e fica um todo harmônico. Né? E assim, se você pensar, o descompromisso com o outro pode ser um compromisso com você. Então, quando eu estou compromissada comigo, eu posso ser descompromissada com outra pessoa, cara. Não dá, é aqui nesse mundo de polaridades, onde eu faço um buraco, eu vou ter um montinho do outro lado. Não tem como não ser desse jeito. Onde eu tenho um monte, eu tenho um vale. Então, na Terra todinha ela é assim. Por que eu não seria? Né? Tem claro e tem escuro. Tem dia e tem noite. E as coisas convivem harmonicamente. Você não vê o dia brigando com a noite. Você não vê o claro brigando com o escuro. Eles convivem harmonicamente. Cada um tem seu momento de existir, seu ápice. Depois eles descem e dão lugar para o outro lado. É assim que a gente é. Então, eu não posso ser boa o tempo inteiro. Vai ter momentos que o mal vai vir, vai ter o ápice do mal em mim. Depois ele vai descer e vai dar lugar ao bem. Então, quando eu faço as pazes com o mal em mim, ele vem e ele não fica tão prejudicial assim. Eu percebo isso. O meu mal hoje, não vejo como tão prejudicial. Ele está tão equilibradinho que ele termina não prejudicando ninguém, nem a mim mesmo. Né? Mas eu sei que eu tenho o mal em mim. Né? Eu não sou má o tempo inteiro, mas eu tenho o mal em mim. Eu não sou boa o tempo inteiro, mas eu tenho o bem em mim. Então, quando a gente equilibra, o espelhamento, ele não precisa estar tão forte na gente. Então, o que acontece? Quando a gente dá o equilíbrio através do processo de espelhamento, quando a gente começa a criar o equilíbrio, existe um estado de paz na gente. O que é paz? Na minha opinião, tá? Paz é uma ausência de emoções fortes. A gente não tem nem alegria muito forte, nem raiva muito forte, nem tristeza muito forte, nem medo muito forte. Essas emoções ainda existem, como eu disse no outro vídeo. Elas brincam no meio playground e eu vejo elas. Mas elas estão suaves. Então, o medo é suavezinho, a tristeza é suavezinha, a raiva é suavezinha, a alegria é suavezinha. Né? E elas não interferem muito no meu dia a dia. Eu as vejo, eu as sinto, mas elas não me tiram do prumo. Existe um estado de paz, de continuidade,
mesmo quando essas emoções elas vêm pro playground. Né? Elas vêm, eu tenho um corpo ainda. Se eu tenho corpo, eu tenho hormônios. E essas emoções, elas têm a ver com neurotransmissores e hormônios, né? Elas atuam no meu corpo, mas elas não atuam num nível de tirar a minha consciência e de eu agir através delas. É isso que, para mim, é paz interior. Paz interior quando eu não preciso atuar nas emoções, nem nos sentimentos. Veja, existem os sentimentos, mas eu não preciso agir no sentimento. Então, eu, por exemplo, vejo a raiva. Ela tá ali, ela tá suave, ela é controlável no sentido de eu... Não é que eu reprima. Eu percebo a raiva, ela tá no meu corpo e eu posso não agir, eu posso não falar a partir deste estado emocional. Eu só não consigo ainda, como eu disse, quando a besta fera acontece, né? Mas assim, hoje em dia, quando a besta fera aparece e ela turva a minha clareza mental, se a pessoa que está na minha frente, recebendo a minha besta fera, sabe disso, e algumas pessoas sabem, porque eu já informei, se ela usar algumas estratégias, ela desliga a besta fera em mim, ela ajuda a eu desligar, não é ela que desliga, sou eu, mas ela ajuda a desligar essa besta fera em mim e eu volto ao meu estado de tranquilidade, de paz interior. A besta fera em mim ainda acontece porque eu ainda tenho esse calinho pequeno, no sentido de, como eu disse, eu aprendi desde pequena a fazer isso, uma certa impaciência com o estado de vítima do outro, quando o outro se agarra, se gruda ao estado de vítima. Provavelmente eu também faço isso comigo mesma. Eu sou impiedosa com a minha própria personagem vítima. Então eu termino sendo impiedosa com a vítima quando eu percebo a vítima no outro. Eu uso isso a meu favor. Quando eu estou vendo a vítima em mim, quando eu estou sendo impiedosa comigo, eu sei que eu estou no lugar de vítima. Então eu já equalizo. E com o outro, quando eu já disse até aos meus clientes, perceba, quando eu estou nesse lugar, é porque você está no papel de vítima. Aproveita e diz, se Nanda está com a besta fera, é porque eu grudei no papel de vítima. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ter lucidez sobre o papel de vítima e sair dele. Então, ela pode usar a minha besta fera a favor dela, tá? Enquanto eu não equalizo totalmente a besta fera. Ela tá ficando menos forte, mais rápida de sair. Eu consigo pegar ela no meio do caminho já, desde que outra pessoa me avise que eu tô nela. Eu, outras vezes, já percebo ela no meio do caminho, sem ninguém me avisar. Tô na besta fera. Mas aí ela ainda existe. Então, esse é um espelhamento. Pronto. Esse é um espelhamento agindo. Eu não quero ver a vítima em mim, então eu vejo no outro. E me aborreço com isso. Né? Aí, isso me ajuda a ver esse personagem em mim, porque isso é só um personagem, não sou eu inteira. Eu inteira é muito maior do que um personagem só. Isso todo mundo é assim. Nós somos um conjunto de personagens e mais. Né? Nós não somos só isso. Nós somos mais que o todo. A soma das partes é maior, muito maior do que a soma das outras. Nós somos muito maiores do que a soma das partes. Mas nós não somos as partes. É confuso, mas é isso mesmo. Nós não somos a parte. Nós somos mais do que a soma delas. E aí, se a gente entende isso, que se eu estou agindo dessa forma, não sou eu inteira, é uma parte minha que veio para o palco, né? Ela agora está atuando. Ela não está no fundo, né? Como diz o pessoal da Gestalt, né? Figura e fundo. A figura é quando ela está apresentando-se no palco. Eu estou vendo. Quando ela vai para o fundo, eu deixo de ver. Ela se torna uma coadjuvante, né? Mas ela não deixa de existir porque está no fundo. Né? Então, nós todos somos assim. Né? Tem vários personagens dentro da gente e de vez em quando um está na beira do palco atuando. Os que são prejudiciais, a gente pode equalizar e eles vêm junto com outros personagens e aí tranquiliza mais. Então, é mais ou menos isso que é o espelhamento. O espelhamento é, para mim, uma das ferramentas mais competentes para o autoconhecimento e para conhecer as coisas que estão reprimidas no porão, as coisas que a gente acha feio na gente, reprimível, reprovável na gente. E para que a gente fique bem, segundo Louise Hay, é preciso que a gente ame
essa parte também. Se elas existem naturalmente, né? E se elas existem reprimidas, aí elas fazem mal pra gente. Se a gente abre o porão e deixa elas saírem e faz amizade com elas, elas vão mostrando as forças delas pra gente. E a gente vai ficando mais equilibrada, mais consciente, a gente prejudica menos as pessoas e a gente mesmo. Então é para isso que serve o espelhamento. No início é chato, porque não é legal, não é confortável a gente ver nosso aspecto feio, é desconfortável, mas é assim. Então, vamos lá. Cônjuge reclamão. Eu estou reclamando que o meu cônjuge é reclamão. Então, onde é que eu sou reclamão? Agora mesmo eu estou reclamando dele. Então, eu também tenho reclamação dentro de mim. Então, o que é que eu posso fazer com essa consciência? Eu posso entender, não é, que nem tudo na vida é do jeito que eu imagino, ou que eu quero, na hora que eu quero. E eu preciso ter consciência disso para lidar bem com a frustração. Porque quem reclama não lida bem com frustração. Ou seja, não lida em paz, vamos dizer, não lida em paz com frustração. Sim, estou frustrada agora. Pronto. Porque as coisas não foram do jeito que eu queria. Muito bem. Mas é assim que a vida é. Então eu vou administrar isso. Né? Eu vou ver quando é que elas foram. Tá? Sei lá, vou criar uma forma desse desconforto passar o mais rápido possível. Pronto. Né? E sigo. Não me paraliso por causa disso. Vamos lá, eu acho que é isso. Tem uma frase de Louise Hay que eu anotei aqui, eu até já disse no outro vídeo, mas eu acho bom repetir. O único modo de mudar os outros é modificando a gente mesmo. Primeiro a gente tem que mudar os nossos próprios padrões. E aí a gente vai ver o outro diferente. Então a gente a gente deseja mudar pelo caminho menos eficiente, vamos dizer assim. Que é mudando o mundo e mudando a vida. Ou mudando os outros. Fulaninho tá me incomodando. Eu vou conversar com o fulaninho, fazer uma DR, para ele saber que o comportamento X dele me incomoda e ele ter que mudar. Você tá gastando o seu tempo. É melhor fazer o espelhamento e mudar aqui primeiro. Se fulaninho me incomoda, se eu desejo que ele mude, eu faço o exercício nós eles. E aí eu faço a pergunta: onde eu sou igual? Onde eu me comporto igual a ele? Em que momento da minha vida eu me comporto igual? Aí eu mudo a percepção em mim. E aí quando eu olho para ele, eu já olho de uma forma diferente. Essa pessoa deixa de me incomodar. Mesmo quando ela faz tal coisa. Né? Eu lembro disso, como isso mudou em mim, muitas coisas já, mas tem uma coisa que é bem emblemática. A forma de organização do meu companheiro. No início, porque eu tenho uma forma bem diferente dele, eu sou sistemática, metódica e simétrica na minha organização. E ele não, ele amontoa. A organização dele é amontoar. Né? E no início, isso me incomoda. No início da nossa convivência, isso me irritava profundamente. Por quê? Porque eu desejava que ele fosse simétrico, metódico, igual a mim, porque eu sou a perfeição. Então, se eu sou a perfeição, eu sou a medida de todas as coisas, meu parceiro tinha que ser igual a mim. E ele não sendo, me irritava. E hoje, eu olho para as arrumações dele, né? E nada acontece comigo. Né? Eu fico bem. Eu hoje acho até bonitinho ele ser dessa forma. Né? E, de uma certa forma, ele organiza as coisas dele com mais simetria do que há 20 anos atrás. Ele hoje tem organizado, ele tem o desejo, mas por ele, não é por mim. Eu não peço mais a ele isso. Eu simplesmente percebo, aqui tem os pares complementares opostos. Se eu sou muito simétrica, ele não pode ser simétrico, porque aí estaria desequilibrando o sistema. Se eu quero que ele seja um pouquinho mais simétrico, eu preciso diminuir um pouco a minha própria simetria. Eu preciso ficar um pouquinho mais bagunçada. Se eu fico um pouquinho mais bagunçada e bem com isso, meu companheiro vai... E eu acho que a gente está chegando nesse lugar. Hoje eu não me importo mais de amontoar algumas coisas. Não é uma coisa que me incomode mais. Eu posso amontoar. Logo depois, assim, pouco tempo depois eu vou lá botar a simetria, mas eu posso hoje em dia ficar eu mesma fazer o amontoado. E aí ele tá ficando um pouco mais simétrico. Por quê?
Porque nós somos um sistema. E sistema precisa estar equilibrado. Tem que estar, né, onde tem muito de um lado, o outro tem que pesar para botar as balanças mais equilibradas. Então, quando eu mudo, o meu parceiro muda. Primeiro, eu mudei e o jeito dele de organizar as coisas já não me incomoda mais. Ele pode fazer livremente daquele jeito e eu não vou ficar incomodada. Depois que isso acontece em mim, depois de um certo tempo, eu vou também ficando um pouquinho menos rígida nessa simetria, e aí ele vai podendo ficar um pouquinho mais simétrico também. Então a gente vai se equilibrando assim, naturalmente, sem falar absolutamente nada. Hoje, nada do que me chama atenção no meu parceiro, no sentido de incômodo, eu trabalho com ele, eu trabalho só comigo. Eu vou pra mim, eu faço uma DR, mas comigo. Eu digo, ok, isso aqui tá me incomodando. Por que tá me incomodando? Onde é que eu sou? Onde é que eu tô fazendo? Onde é que eu tô sendo o par complementar oposto dele? E eu digo, isso tá me incomodando? Isso é ruim pra mim eu fazer desse jeito? Não, então, não, eu vou me desincomodando do comportamento dele. Ou de outra pessoa. Eu tô comentando aqui do meu parceiro, porque é a pessoa que tá mais próxima em mim, mas isso eu faço com qualquer ser humano. Hoje eu não preciso conversar com ninguém. Normalmente o que é que eu faço? Eu trabalho isso em mim e jogo o que eu chamo de pensamento generoso, que é um fluxo de pensamentos bondosos, amorosos para aquela pessoa. Pronto. E acabou-se o problema em mim. Né? Em mim acabou-se o problema. E eu fico em paz com aquela pessoa, sem a pessoa nem saber que isso tudo aconteceu dentro de mim. Porque ela não precisa saber. Só quem precisa saber sou eu. E o espelhamento faz isso com a gente, tá? Então vamos lá, por hoje é só. E eu acho que hoje eu termino a trilogia espelhamento. O próximo já vai ser outro assunto. Até a próxima.